Leitura em voz alta. Vou ler um texto do economista João Sayad, faleceu ontem, e eu guardei um texto dele do ano 2000, publicado na Folha, que é um texto muito bom. Ao reler o texto agora, a gente vê o quanto o texto é atemporal. Ele foi feito no final dos anos 90, ou seja, depois de uma década de Fernando Collor e Fernando Henrique, terceirizando tudo, privatizando, entregando o Brasil para os imperialistas, né, quebrando a indústria nacional. Então, um texto que, apesar de ser localizado, fazendo uma crítica a esse neoliberalismo não nacionalista, né, ele é muito atual. Muito. João Sayad. O nome do texto: Para que serve a empresa nacional? Na maior parte dos últimos 2000 anos, o sentido de tudo era dado por Deus, e tudo era feito para a maior glória de Deus. É verdade que as guerras religiosas tinham motivações territoriais, comerciais e dinásticas, mas isso era segredo, interpretação de intelectuais. Reis, cavaleiros, escudeiros lutavam e morriam ad majorem Dei gloriam. Os tempos mudaram, os sentidos se modificaram, embora continuássemos sempre com pelo menos dois sentidos: o que podia ser dito e o que não podia ser dito, a intenção e o resultado. A Revolução Francesa criou novos sentidos: liberdade, igualdade, fraternidade. Mais tarde, os marxistas estragavam os discursos e as cerimônias oficiais, afirmando que tudo era feito em nome do lucro e do capital. Liberdade era apenas o direito de pobres e ricos dormirem embaixo da ponte. Povo, outro nome para os interesses da burguesia nacional. Nos primeiros 80 anos desse século, o sentido era dado pela autonomia dos povos, pelo desenvolvimento nacional das ex-colônias, dos países pobres, inclusive os brasileiros. Queríamos ser donos do nosso destino, livres para determinar a nossa vida, o nosso país. Há 20 anos que tudo isso mudou. Assumimos um compromisso embaraçoso e até um pouco deselegante com a verdade. Agora temos discurso único. Falamos a verdade. Desde 1980, tudo é justificado em nome do lucro. Só o lucro dá sentido a qualquer coisa. O que era denúncia passou a ser explícito e justificável. O que dá lucro passou a ser natural, real, espontâneo, aceitável, justo, duradouro, estável, compreensível e explicável. O que não dá lucro é metafísico, estranho, subsidiado, temporário, instável, falso e postiço. Converse com os mais jovens, alunos, jornalistas, empresários, e verifique. Eles foram educados assim. Eles têm razão, é verdade. Entretanto, é um sentido estranho, que não satisfaz, não entusiasma. Uma lógica que nos leva a lugares estranhos e a falsas conclusões. Para que serve a empresa nacional? Se a empresa serve apenas para dar lucro, lucro nacional é igual a lucro estrangeiro, sendo simplesmente lucro. Portanto, a empresa nacional serve para a mesma coisa que a empresa estrangeira. Se a empresa serve apenas para produzir bens ou serviços, automóveis ou tratamento de saúde, e se a empresa nacional produz a mesma coisa que a estrangeira, mais uma vez, conclui-se que a empresa nacional não serve para nada. Perdão, serve para a mesma coisa que a estrangeira. Se uma empresa serve para dar emprego, qual a diferença entre trabalhar na General Motors ou na Vale do Rio Doce? No Pão de Açúcar ou no Carrefour? No Bradesco ou no Santander? Se lucro é critério único, qual a diferença entre ler a Folha da Time Warner
ou o Estadão do Figaro? Faz diferença vender o Právida para o Murdoch? Assistir novela da Globo ou da Globo barra NBC? A NASA poderia ser vendida aos franceses? A Embraer poderia comprar a Boeing? As forças armadas de cada país poderiam ser terceirizadas? Para que serve um violinista brasileiro? Um tenor, um pizzaiolo, uma bailarina, um professor? Um operário ou um juiz brasileiro? Por que precisam ser brasileiros? Quando existe similar estrangeiro, por que usar o nacional? Se os estrangeiros forem iguais ou melhores, podemos nos livrar de todas essas escolas, conservatórios, tribunais, teatros, pagar menos impostos e ter mais lucros. Para que serve o governo brasileiro? Precisamos apenas de governo. Não precisa ser brasileiro. Talvez outros governos sejam mais baratos. Poderia ser equatoriano ou português, desde que nos dessem um passaporte. Vale a pena votar? Por que ensinar português nas escolas? Se alfabetizássemos em inglês, uma língua a menos, um professor a menos e mais um consumidor pronto para usar a internet. Para que serve o Brasil? João Sayad, economista, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP e ex-ministro do Planejamento do governo Sarney, e também foi secretário de Finanças do governo Marta e depois do governo do estado de São Paulo com o Serra. É que esse texto é de 2000 e ele faleceu ontem, em 2021. Esse texto é muito, muito atual para reflexão. Abraços. Leitura em voz alta, blog Refeitório Cultural. Esse texto está no blog Refeitório Cultural. Abraços. William.